Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Lucas Araújo. Vamos lá, tudo bem, Lucas? Boa tarde, Antônio Lupe, Rádio CBN. Guarani está brigando por acesso, acabou caindo para a 5ª colocação. E você é um cara que, ano passado, conviveu bem com essa situação quando estava no Sampaio Corrêa, né? Numa Série B, uma das mais disputadas com grandes equipes. Subiram Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. E o Sampaio ficou na 5ª colocação. Quais as experiências que você traz do Sampaio Corrêa aqui para o Guarani, para que o resultado não seja o mesmo, ficar na 5ª colocação, que consequentemente não garante o acesso, nesse momento em que o Guarani hoje está fora do G4? Bom dia. Eu trago, cara, do ano passado, que a gente tem que viver jogo a jogo, né? Assim como o Humberto vem enfatizando para nós, acho que esse é o caminho, que o próximo jogo sempre é a nossa Copa do Mundo. É claro que se hoje o campeonato acabasse, a gente não teria conseguido o nosso objetivo. Então, próximo jogo, nossa Copa do Mundo, é o nosso objetivo. Já estamos focando bastante já ao jogo do Mirassol, né, montando as estratégias, estudando bastante. E é isso, cara. Com sabedoria, jogo a jogo, e buscar, né, fazer a nossa parte, que é o mais importante, para a gente entrar de fato novamente no G4. Bom dia, boa tarde, aliás, né, Lucas? Diego Alves, da IPTV. Ainda falando sobre a disputa por acesso, nos 3 últimos jogos, o Guarani teve concorrentes ali do pelotão de cima, né? Pegou o Novo Horizontino e o Vila Nova aqui, venceu o Novo Horizontino, empatou com o Vila, e pegou o Vitória na última rodada, perdeu por 2-0, e agora, na sexta-feira, mais um time que também briga, né? Ou seja, mais um confronto direto, vai ser o 4º confronto direto seguido do Guarani. Queria que você avaliasse, né, o desempenho do Guarani contra adversários que estão ali na parte de cima, e se pesa a favor também poder já, nesses confrontos, em caso de vitória, é claro, e jogando mais para baixo os concorrentes que estão ali na parte de cima. A gente quer conseguir o extraordinário, né, no final do ano. Nosso objetivo que a gente tem ali interno. A gente não pode estar escolhendo um adversário, confronto direto, a gente sabe que é no detalhe. Foram partidas muito competitivas, né? A gente teve o jogo aqui do Vila Nova, que a gente não conseguiu jogar muito, impor o nosso ritmo devido ao campo, mas o jogo do Novo Horizontino foi no detalhe, foi até o final ali, a gente conseguiu o gol no final ali. Então, acho que parte por aí, sabe? No detalhe, ficar atento do início ao final, e a gente quer conseguir algo grande. E é nesses jogos grandes, de confronto direto, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E conseguir os nossos objetivos, os 3 pontos. Ô Lucas, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. Quero falar um pouquinho de dentro do campo agora. Você citou os jogos grandes. O Guarani vem de um jogo grande. O Guarani acabou derrotado pelo Vitória por 2-0 na última rodada, fora de casa e tal. Mas vou falar de dentro de campo de você. Você entrou no time com o Guarani com um jogador a menos, né? Já perdendo o jogo, tendo que buscar o resultado, a consequência do jogo. Não vamos falar de arbitragem, vamos falar de jogo. E a partir da sua entrada, o Guarani tem uma evolução no setor de meio de campo. O Guarani passa a marcar mais, você passa a dar mais velocidade, você passa a fazer uma transição mais rápida, você encosta muito no ataque. Essas são características mesmo do Lucas Araújo. O Lucas gosta de jogar assim, você é um segundo volante de mais transição rápida, de muita chegada à frente, ou foi um ajuste tático feito pelo Humberto ali na partida? Então, como vocês vêm acompanhando ao longo da temporada, o professor tanto já me usou como de segundo e de primeira. A verdade é que eu não tenho preferência. Eu tento sempre me adaptar, né, às oportunidades que o professor me dá. Claro que, tipo assim, funções diferentes, tanto de segunda como de primeiro. Então, a cada jogo ali eu tento me adaptar o mais rápido possível, né? E falando do jogo, foi um jogo adverso, né? Um jogo que, quando a gente ficou com um a menos ali, ficou bem difícil.
Mas o professor pediu ali para que eu reforçasse na marcação e conseguisse, né, ajudar o time nessa transição, né, da parte de baixo até a linha de frente. Então, acredito que a gente teve uma evolução muito boa mesmo. A gente terminou o primeiro tempo, se não for igual, melhor do que eles. Então, é nessa batida, cara. Nosso time pegou confrontos diretos de times que estão bem também no campeonato. Então, seguir nesse ritmo, seguir nessa pegada, né? Cada jogo vai ter que ter muita sabedoria, muito entendimento. Cada jogo é diferente, as equipes são diferentes. Então, passa por isso. Ô Lucas, e o que o Humberto e vocês já viram do Mirassol, que é um time que vem numa evolução, se não me engano, é a segunda melhor campanha do retorno, né, atrás apenas do Atlético Goianiense, vai jogar em casa, um treinador que alguns atletas do elenco já conhecem, porque o Moser trabalhou no início do ano, não é o seu caso, porque você chegou depois, mas o que esperar desse Mirassol, os pontos que o Guarani tem que tomar cuidado para voltar de lá com um bom resultado, seja um empate ou uma vitória? É verdade, eu não cheguei a trabalhar, professor lá, mas falam muito bem dele. O Mirassol é uma equipe muito qualificada, a gente sabe disso. Na nossa chegada, o professor trabalhou o nosso mental. Hoje a gente já trabalhou as estratégias que a gente vai colocar em prática no jogo do Mirassol. A gente vem estudando muito e a palavra que o professor colocou para a gente durante essa semana vem colocando atitude e sabedoria, porque é um jogo muito estudado, então a gente vai ter que ter muita sabedoria para tomar as ações dentro de campo. Ô Lucas, o Guarani é um dos melhores mandantes do campeonato, né? Então, o time tem muita força aqui no Brinco de Ouro, e nos 2 últimos jogos longe daqui o time acabou voltando para Campinas sem ponto, né? Perdeu para o CRB e perdeu para o Vitória. Claro, cada adversário tem sua característica diferente, mas, na sua visão, para o Guarani voltar a vencer fora de casa, né, já que o próximo jogo também é longe daqui, você acha que o time precisa fazer algo talvez diferente do que fez nesses últimos 2 jogos, em que foi visitante, ou as derrotas vieram por circunstâncias de cada partida mesmo? Assim, qual que é a sua avaliação nesse aspecto? Acho que a mobilização, ela sempre foi a melhor possível para jogar fora. Acredito, cara, que se for olhar os nossos últimos jogos fora, foram detalhe, adversos. Então a mobilização é a mesma, a melhor possível, né? Claro que a gente vai jogar contra o Mirassol, a gente vai com muita sabedoria, porque vai ser um jogo grande. Então passa por aí. Lucas, a última de minha parte é uma curiosidade, né? E também acho que a maioria do torcedor do Guarani nesse momento está pensando nisso. Eu sei que vocês falam muito do jogo a jogo. O jogo mais importante é sempre o próximo. E lógico, você não chega à 38ª rodada sem jogar a 33ª. Então o jogo mais importante realmente é sempre o próximo. Mas o Guarani ele tem na sequência de 3 jogos. Ele tem um jogo duríssimo contra o Mirassol, fora de casa. Depois ele enfrenta o Londrina, o Botafogo, perdão, em casa, e sai para pegar o Londrina. Trabalhando essa série, com 9 pontos, o Guarani chega aos 63. 3 vitórias nesse momento. É jogo a jogo. Mas você não acha que chegou um momento de já pensar numa meta de médio prazo, projetando essas 3 partidas em busca desse objetivo de 3 vitórias? Cara, não adianta a gente pensar lá na frente, né? E não fazer a nossa parte agora. E se a gente deixar tudo para o final e no final a gente não tiver mais chance, entendeu? A gente vê que o campeonato ele está muito acirrado, né? Um time ganha aqui 2 partidas e já vai lá para cima, já está próximo do líder. Então, cara, por isso que a gente está enfatizando muito que é o jogo a jogo, que o nosso próximo jogo é a nossa Copa do Mundo, porque a gente sabe que nesse determinado tempo do campeonato, o mais importante é pontuar. E, claro, a gente conseguindo os 3 pontos, pô,
a gente tem a chance de voltar novamente para o G4, então por isso que o nosso foco sempre continua no próximo jogo. Está encerrada a entrevista do atleta Lucas Araújo.